Vamos falar de Vasco? Olha, tá assim, de coisas pra gente falar. Tem a nota do Atlético Paranaense chamando o Vasco de mentiroso. Tem a resposta dos gigantes da colina. Tem um coleguinha aí de Curitiba fazendo um vídeo babaca, fazendo preconceito com a Zona Norte, o Vasco. Eu falei ontem, verbalmente, no Boa Noite, vamos mostrar esse vídeo. Também vamos falar sobre Léo Pelé. Fez um discurso maravilhoso na preleção, lá no antes do time entrar em campo, na segunda-feira, que o Vasco venceu de virada no adversário de quinta-feira, Atlético Paranaense, por 2-1. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Tchau! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E quinta-feira a gente vai estar lá, a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, Vasco e Atlético Paranaense, agora pelo jogo de ida da Copa do Brasil, depois no dia 12 de setembro, é o jogo de volta lá no Janeiro. Bom, e um lindo discurso do Léo Pelé, falando sobre futebol é um esporte coletivo. Quando o time vence, vence todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então todo mundo tem que jogar por todo mundo. E ele fez um discurso motivador. O vídeo é da TV Vasco, veja. Rapaziada, galera, hoje eu tô muito animado, assim, no sentido de... Eu tô confiando muito que o grupo hoje vai ganhar hoje. O grupo vai vencer hoje. Hoje, cada dividida que o Marco ganhar é a dividida do Léo. Tem que ser a dividida do GB, tem que ser a dividida do Cocão. Quando o Cocão sai pra marcar, cadê o Hugo? Hugo, você vai cobrir ele como ninguém. Você vai lutar por ele como ninguém hoje. Ah, se o PH subir, você vai descer e vai ajudar o PH. Você vai cobrir o Marco em todo o tempo. Todo o tempo. E o seu gol vai ser o meu gol. O seu gol vai ser o gol do Cocão, vai ser o gol do Leandrinho, vai ser o gol do Puma. Porque um grupo se faz na dificuldade. E hoje pode ser o melhor momento que vamos viver no Vasco. É essa mentalidade que tem que ter aqui dentro. E daqui a pouco esquece quinta-feira. Mas hoje eu tô animado, sabe por quê? Porque eu sei que o Verrete vai dar a vida por mim. Porque eu sei que o Marco vai correr demais pelo Souza. Porque eu sei que o Hugo vai dar a vida pelo João. E é assim que tem que ser aqui dentro. Lutar como equipe, lutar como grupo. Porque quando o grupo tá junto, meu amigo, não tem pra ninguém. Eu nunca vi só um ser campeão, mas eu vi ser o grupo campeão. Então vamos junto, que hoje é o jogo. Olha, Belão, quando eu vi esse discurso do Léo Pelé, me lembra uma coisa, que ele... Eu acho que ele tem potencial de futuramente vir a ser um bom treinador. De ter aquele discurso de mexer com brilhos dos jogadores. E dessa fala, me lembrou que ele tem deu essa impressão que ele tem um potencial de fazer, extrair dos atletas o que eles têm de melhor. Mas vamos ver, né? Eu não sei se o Léo tem isso na mente quando parar de jogar. Bom, e o Atlético Paranaense ontem fez uma nota praticamente chamando o Vasco de mentiroso, que não deu segurança para ninguém e que aí se sentem inseguros lá. Criando um clima de guerra. E olha que o Marcelo Santana fez questão de, antes da coletiva do Rafael Paiva começar, vinha público e se desculpar. Bom, dá para ver qual é a estratégia do Atlético Paranaense, além de criar
uma pressão psicológica nos bastidores favorável a ele. Estão tentando prejudicar o Vasco, que o Vasco seja julgado no STJD, que o Vasco perca o mando de campo. E o Vasco estava preocupado na política da boa vizinhança, na política institucional. E todos sabem que eu tenho críticas ao jeito de gerir do falecido ex-presidente Eurico Miranda. Ele administrava conforme o estado de espírito dele, né? Se ele estivesse alegre, feliz, era um modo de gestão, todo mundo dava para entrar, fazer brincadeiras. Quando ele estava de mau humor, era um Deus nos acuda. Mas uma coisa, ele deve, lá onde ele quer que se encontre, está falando aí como tinha razão disso, porque ele brigava apenas para o Vasco. Via o lado do Vasco. E eu lembro quando o Vasco ainda não era jornalista, né, quando o Vasco tinha times superiores aos co-irmãos do Rio, na disputa do Campeonato Carioca, que eles vinham falando em liga, né, tentando de alguma forma manchar o título do Vasco, já que o Vasco era superior aos rivais. Até o rival da Gávea até preferiu perder de WO para não perder em campo. E vinha com aquela imprensa chamada Fla Press, que é simpática, os muros da Gávea. Eles vinham com aquele discurso de bem comum, que o Vasco devia de brigar pelos bens de todos, tudo mais. E o Eurico dizia que aquilo não existia, porque se ele não pensasse no Vasco, o rival aproveitaria e passaria a perna no Gigante da Colina. Dito e feito. Ele saiu na época do Roberto Dinamite, ele até cedia São Januário para o Fluminense, sem cobrar aluguel. E ele argumentava que era pelo bem do futebol carioca. Quando é contrário, como no caso do Maracanã hoje, vocês verem que eles não pensam pelo bem no futebol carioca. E no brasileiro também, infelizmente, é assim. Vocês podem ver nessa briga pelo direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, porque tem 3 ligas diferentes. Ninguém se une um bem comum, é um puxando a sardinha para si. Então, eu acho que o Pedrinho tem que aprender nisso, que na hora da briga institucional, os presidentes dos demais clubes estão nem aí, eles vão puxar a sardinha para o lado deles. A nota do Atlético Paranaense é visivelmente isso, tentar de alguma forma prejudicar o Vasco, visto que eles devem saber que o Vasco aqui no Rio tem um promotor, né, de justiça que não gosta do Gigante da Colina. Já falou em Boscati, que é torcedor do Tricolor das Laranjeiras, né, o Rodrigo Terra, e fez aquela nota dizendo que existia, ficou com medo ali. Acabou suando aquele pedido de desculpas do Marcelo Santana, uma banana. Bom, aí o Vasco fez uma nota, vocês vão aí na sua tela, fez um discurso realmente que interessa isso,
Mas olha que filhos de lição, que não se preocupem, vê o lado do Vasco, não se preocupar com a boa vizinhança. Bom, e o Cordeiro Neto, eu nem sabia da existência desse cidadão, eu falei forma corriqueira no nosso Boa Noite. Ele é um cara trabalha hoje em Curitiba, não sei se ele nasceu no Rio, se ele já morou aqui no Rio. Mas ele fez um vídeo cheio de preconceito com a Zona Norte, já que o São Januário fica em São Cristóvão, na Zona Norte, dizendo que o Vasco é violento por ser da Zona Norte. Vejam a fala insana do coleguinha. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Janeiro ainda. É triste qualquer pessoa ter algum tipo de preconceito, seja sexual, de uma pessoa que joga num time oposto ao seu, seja de raça, seja de religioso, qualquer preconceito é abominável. Geográfico, piorou. Bom, eu sou filho de pais separados, que passei a minha vida inteira entre a Zona Sul, né? Meu pai morava em Botafogo, e a minha mãe, que era de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Então, eu venci esse preconceito com religião, que eu vivia nessas duas regiões. Morei um tempo em Bento Ribeiro, e em pleno século XXI tem gente com preconceito com região de um estado. Bom, será que os patrocinadores da rádio, do estimado coleguinha, aceita um comunicador cheio de preconceito? Já não engulo um comunicador que pensa no pior do seu próprio clube, imagina um cara cheio de preconceito. Lamentável. Bom, o Vasco respondeu a nota fez uma nota comentando dessa fala preconceituosa do Cordeiro Neto. Veja na sua tela. Bom, eu também tenho orgulho de ter sido criado na Baixada Fluminense, ter morado um tempo na Zona Norte. Pô, é o mínimo infeliz, é triste a pessoa que tem preconceito. Bom, para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, uma nota triste, uma nota lamentável. Morreu nessa final de noite dessa terça-feira João Isqueiro, do Nacional do Uruguai, meio off do Vasco. Ele teve arritmia cardíaca num jogo São Paulo e Nacional
Libertadores, estava internado aqui em São Paulo, foi piorando o estado de saúde dele, ele veio a falecer. Um jogador jovem, tinha apenas 27 anos, uma vida inteira pela frente ainda. Complicado, ainda mais vendo um jogador praticamente morrendo em campo. Ainda não esqueci o Serginho do São Caetano, que teve infarto em campo, agora não esqueço. Solidariedade aos familiares do Isqueiro, solidariedade aos elenco do Nacional, que deve estar passando por uma dor imensurável, aos torcedores do Nacional do Uruguai e a família futebol, porque a gente fala de um clube, mas futebol não é só um clube, é todos. E rivalidade deve ser no campo, mas nunca na guerra. Então, meus sentimentos à família de futebol, sobretudo ao Nacional do Uruguai, pela perda do Isqueiro. Então é isso, galera. Até o nosso papo editorial na hora do almoço. Até mais.